Oferecimento TIM por um 2010 sem fronteiras. Bradesco, presença onde e quando você precisa. E nova skin com novo rótulo, nova de novo. Vestibular IMES 2010. Inscrições abertas para provas agendadas. IMES oferece Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite. Sinal de alerta entre dois de nossos principais vizinhos aqui na América do Sul. Argentina e Venezuela enfrentam crise política e social por culpa de governos que teimam em meter a mão na economia. Os resultados são inflação, instabilidade, desabastecimento, o caso da Venezuela, e confusão. Problemas que os governos desses dois países, da Argentina e da Venezuela, preferem sempre atribuir a outros, quando a culpa é só deles. E você vai ver também que os cariocas enfrentam um calorão danado e os paulistanos, chuva forte em mais um fim de tarde. Parece notícia velha. São Paulo debaixo d'água, de novo. O celular e seu adalto. O pedreiro que caiu no precipício acordou e pediu socorro. Eu estou aqui de buraco perto, quebrado, se alguém me tirar por aqui. Atenção desempregado, a construção civil quer você. Tem muita gente sendo necessária e pouca gente disponível. E por falar em trabalho, você se lembra de Sarah Palin? Ela arrumou um empregão e tanto. E ainda, os presidentes que não gostam de estabilidade. Argentina e Venezuela espalham temor nos mercados. Na guerra das cervejas, a Heineken compra a Kaiser. E Ronaldinho Gaúcho acabou com o jogo. O Jornal da Globo quer saber de você se ele tem lugar na seleção. Pela primeira vez neste verão, o Rio experimentou 2 dias com mais de 40 graus nos termômetros. A repórter Renata Capucci está agora no bar tradicional da zona sul da cidade. Boa noite, Renata. E como é que o carioca está fazendo para se refrescar nesse calorão todo? Oi, Cris. Oi, William. Boa noite para vocês, boa noite para todo mundo. Olha, mesmo sendo de madrugada, nada melhor do que se reunir com os amigos, jogar uma conversa fora, num bar, ou até mesmo no meio da rua, como está fazendo todo esse pessoal aqui. Será que assim dá para esquecer do calor? Olha, o calor foi o seguinte: ontem foi o dia mais quente deste verão. Isso não quer dizer que hoje ficou fresquinho, não. A máxima deste domingo foi de 40,4 graus e a de hoje 40,1. 3 décimos a menos. Sensação térmica de 50 graus. Pasmem, é verdade. Os bares aqui do Baixo Gávea, esse tradicional ponto de encontro da juventude da Zona Sul do Rio, hoje fecham a 1h. Isso que tem que se preparar para amanhã, tem que se reabastecer, porque terça-feira é dia de Baixo Gávea ainda mais lotado. Agora, só uma informação a título de curiosidade aí para vocês. Tem um termômetro aqui bem pertinho, a gente deu uma olhadinha. O termômetro agora está marcando 27 graus, já passamos da meia-noite e não bate nenhuma brisa, viu, William? Obrigado, Renata. E São Paulo trocou a madrugada mais quente do ano por mais tempestades, mais alagamentos. Quando a falta de educação é muito grande, só um caminhão para transportar. O flagrante foi feito poucas horas antes da chuva na Vila Maria, zona norte da capital paulista. Você tá jogando lixo ali? Não, tá dando espaço, os caras pegam, filho. Você sempre joga ali? Não muito longe dali, encontramos mais lixo na rua. E desta vez é um catador que joga restos de madeira. 2 PMs passam, mas não fazem nada. Nem a presença da câmera o intimida. Todo mundo joga, ninguém reclama com os outros, vai reclamar comigo. Se for mais feio que os outros, saiu da onde eu moro, eu tirei, tava muita sujeira lá. Quando o temporal atingiu a cidade, aconteceu o óbvio. A cena de alagamentos já não é novidade. Este saco imenso foi parar, claro, no lugar onde a água deveria escoar. O volume é imenso, chega a ver um mar de água vindo, né? O resultado da chuva, que poderia ser de lavagem, de limpeza da cidade, é exatamente o contrário. Olha aí,
é uma sujeira só. Além de um mau cheiro insuportável, isso aqui triplica o trabalho de quem faz a coleta do lixo. É a pior época do ano para os garis. Há pouco tempo a gente passou aqui e deixamos tudo limpinho, mas depois da chuva agora está tudo sujo de novo, a gente tem que reformar, passar refazendo tudo de novo. O que estava ruim ficou pior. Veja o que aconteceu com a vassoura de um deles. O cabo da vassoura quebrou, o lixo é pesado, molhado, né? E vários quebram, por aí tem muitos que quebram assim. Com o cotoco que restou, ele cumpriu a tarefa do dia. Quem tem experiência de rua tem autoridade para dar uma dica fundamental. É colocar sempre o lixo no saco, amarrar direitinho, colocar na lixeira, evitar de jogar lixo na rua, porque esse saquinho de lixo pequeno, quando vem qualquer chuvinha com ventania, ele sopra e cai no bueiro, né? Vai pro bueiro. Um telefone celular foi fundamental para o sucesso de uma difícil operação de salvamento dos bombeiros em Marília, no interior de São Paulo. A mata fechada dificultou o trabalho dos bombeiros. O pedreiro Adalto Jesus do Nascimento, de 58 anos, despencou do alto deste precipício com mais de 140 metros, que fica na zona rural de Marília. Depois de ficar desacordado por mais de 20 horas, ele conseguiu pedir socorro por telefone. Bombeiro? Isso. Eu estou aqui do buracão caído, quebrado, que alguém me tirar por aqui. O que aconteceu, senhor? Eu passei no buracão, escorreguei e caí, estou aqui, ó. O rapaz falava meio com dificuldade de falar, né, no conversar, e conforme eu fui procurando informações, fui vendo que realmente se tratava de uma queda lá no precipício, né? Duas equipes, uma por terra e outra pelo ar, foram deslocadas para o resgate. Seu Adalto tentava conduzi-los até o local do acidente. E você estava a pé? A pé. Você desceu do Domingo Jorge Velho? É, por ela, por aí. Aí você desceu por ela e aí você virou esquerda, como é que você fez? É, esquerda e caiu no buraco aqui, ó. Ah, tá bom, vou mandar o socorro aí, tá bom? Ao todo foram 6 ligações para a central do Corpo de Bombeiros. O celular e a aparente tranquilidade do pedreiro foram fundamentais para a localização. Tá ouvindo alguém gritando aí, Kesseli? Repete aí o grito e ele tá no telefone comigo, ele já me responde se tá ouvindo ou não. Adalto, escuta aí, vê se alguém vai gritar. Já te acharam aí. Já te acharam aí, tá bom, irmão? Depois de 4 horas e meia, Adalto foi resgatado pelo helicóptero da Polícia Militar. Ele sofreu várias fraturas e está com suspeita de traumatismo craniano. O estado de saúde é grave em virtude de ser um politraumatizado. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, com 60 anos de idade. Já pensou um celular pegar lá onde ele estava? Foi muita sorte. Em todo o país está faltando mão de obra para o setor da construção civil, beneficiado pela retomada da atividade econômica. Começa mais um dia de trabalho no canteiro de obras. Entre os 300 operários estão ex-desempregados. Gente que achou na construção civil uma oportunidade de recomeçar. Eu era operador de máquina. Na construção civil o salário é melhor? É melhor, porque você tem um espaço para crescer, né? Eles te dão mais oportunidade. E antes mesmo de terminar a obra, eles já são disputados por outras empresas. Acho que tá difícil, né? Achar carpinteiro e armador na praça tá difícil. 2 anos atrás, a construtora que ergue este prédio em São Paulo tinha 4 empreendimentos simultâneos. Hoje, são 16 em andamento e mais 14 prontos para sair do papel. O cronograma das construtoras exigia que elas acertassem a equipe de trabalho 2 ou 3 meses antes do início da obra. Com o aquecimento do mercado, os prazos aumentaram. Hoje as empresas contratam com 6 meses de antecedência e ainda tem que negociar o preço dos serviços. Tem muita gente sendo necessária e pouca gente disponível. Então, lei de mercado, você acaba pagando mais. A disputa pela mão de obra fez o salário na construção civil subir 7,74% nos últimos 12 meses, bem acima da inflação do período medida pelo IPCA, que ficou em 4,22%. Uma média na cidade de São Paulo, o nosso profissional qualificado, ele chega no final do mês a retirar R$3.000 por mês. O mercado imobiliário foi impulsionado pela facilidade de crédito, mas o setor precisa agora formar mão de obra para não perder o ritmo em 2010. O que deveria ocorrer naturalmente está virando uma guerra no Maranhão. Velhos donos de cartórios estão se negando a entregar os livros onde são registradas as escrituras para os novos donos, aprovados em concurso feito pelo Tribunal de Justiça.
O antigo dono do cartório não quis conversa, passou toda a manhã trancado no prédio. Quem pretendia registrar documentos não conseguiu atendimento. Foi preciso uma liminar do juiz para os oficiais de justiça terem acesso ao cartório. Como o antigo dono do cartório se negava a liberar todo esse acervo para o novo titular, a polícia e uma comissão nomeada por um juiz vieram para cá para levar todo esse material para o novo endereço do novo cartório. Mas por trás dessa disputa não está apenas a briga por este acervo. A briga é por um negócio rentável. Só este cartório fatura por mês mais de R$250 mil. José Meireles trabalha aqui como titular do cartório. Além de entregar os livros que são considerados de uso público, a decisão judicial também determina que ele repasse ao novo titular os arquivos digitais. Mas José se negou a atender a decisão. E se quiser cumprir, vou ter que passar por cima do meu cadáver. Esse é um trabalho meu, adquirido e pago por 8 anos, eu não vou dar de graça a qualquer um. O novo dono é este ex-juiz federal, que passou em primeiro lugar no concurso feito pelo Tribunal de Justiça. É lamentável que ainda haja necessidade de se recorrer à decisão judicial para a tomada do acervo, porque o acervo pertence, na verdade, ao Estado, não pertence ao particular. Desde a Constituição Federal de 1988, para ocupar o cargo de dono de cartório, é necessário ser aprovado em concurso público, mas no Maranhão, 15% dos aprovados no último concurso não conseguiram tomar posse. Em Timon, no interior do estado, o antigo dono também se recusou a passar os livros para o novo titular. Em Passo do Lumiar, o cartório ficou fechado por 3 dias, até que o antigo tabelião concordasse em transferir os documentos para o novo proprietário. E ainda nesta edição, Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar bem, mas tem lugar para ele na seleção? E já no próximo bloco, sexo, traição, dinheiro, o escândalo provocado pela mulher do chefe de governo da Irlanda do Norte. Casasbahia.com.br. Além das melhores ofertas, você tem entrega gratuita nas compras acima de R$ 39,90. Isso mesmo, frete grátis. E mais, vídeos demonstrativos dos produtos que você vai comprar. Acesse agora ofertas exclusivas com descontos para pagamento à vista. TV 32 polegadas LCD a partir de R$ 1.499 à vista. Só R$ 1.499 à vista. Você também pode retirar suas compras nas lojas. Novo Game Zibo com 3 jogos na memória por R$ 29,90 mensais. R$ 29,90 mensais. Acesse já casasbahia.com.br. Toda vítima do trânsito tem direito ao seguro DPVAT. DPVAT, o único seguro que protege todos os brasileiros. Parece que foi ontem, mas muita coisa mudou de lá para cá. Muita coisa aconteceu no Amapá que mudou a sua vida para melhor. O Amapá Trabalhador, o Programa de Aleitamento Materno, a UEAP, o Luz para Viver Melhor, os lugares bonitos, a expansão do Superfácil, a pavimentação da BR-156, o crescimento do ensino profissionalizante, o registro civil para todos, o Amapá Jovem, a construção e reforma de escolas. Que estes 7 anos tenham sido tão bons para você como foram para o Amapá, e que 2010 seja ainda melhor. Manda pra mim, por favor. Big Brother Brasil. Quem vê nunca esquece, principalmente quem vê na Globo.com. Só aqui você acompanha o BBB 10 ao vivo com 7 câmeras exclusivas. Se o provedor não tem nada disso, então mude para Globo.com. Tempos modernos. Segundo capítulo. O empresário Leal quer construir um novo condomínio no lugar de uma badalada galeria. Eu tô tentando chamar a sua atenção para algo que tá errado. E durante o lançamento do projeto, sua filha Nelinha decidiu participar dos protestos. Vem aqui dizer que o Titã é o túmulo da felicidade.
Só que ela sofreu um acidente e sua vida está nas mãos de Zeca. Você é o que eu tenho de mais precioso. Eu não vou te largar. Ninguém pode fazer mais nada por aqueles dois. Amanhã, segundo capítulo de Tempos Modernos. A vida amorosa da própria esposa obrigou o chefe de governo da Irlanda do Norte a pedir licença do cargo. Peter Robinson é casado com Iris Robinson, que mantinha em público as aparências de excepcional fervor puritano. Só aparências. Mrs. Robinson, beirando os 60, apaixonou-se por um rapaz 40 anos mais novo do que ela, e filho de um ex-amante, a quem ela prometera educar o jovem. O problema não foi só a infidelidade dura de engolir no ambiente do principal partido protestante da região, que Mrs. Robinson liderava ao lado do marido traído. Mrs. Robinson ajudou o jovem amante, usando sua influência, para convencer empresários a dar dinheiro a ele. Dinheiro que ela quis uma parte de volta quando o romance acabou. Em Belfast, Irlanda do Norte, lugar pouco conhecido por humor ou ironias, virou sucesso agora a música Mrs. Robinson, trilha do célebre filme dos anos 60, no qual uma mulher madura seduz um rapaz muito mais jovem do que ela. A Mrs. Robinson do filme acaba preterida pela própria filha. A da Irlanda do Norte foi parar numa clínica psiquiátrica, acompanhada de um cruel veredito do jornal El País da católica Espanha. Os pecados da carne corrige-se rezando, assinalou o jornal. Já os do bolso. A ex-candidata à vice-presidência dos Estados Unidos, Sarah Palin, será a nova estrela do canal de televisão Fox News. Palin vai ser comentarista e apresentar episódios de um programa sobre americanos que venceram adversidades. Popular entre os conservadores, deve se sentir em casa na Fox News, o canal de notícias mais conservador dos Estados Unidos. Sarah Palin tenta repetir o sucesso que teve com seu livro de memórias, que vendeu mais de 2 milhões de cópias em 2 meses. A polícia angolana prendeu hoje 2 suspeitos do ataque que matou 2 integrantes da delegação de Togo, às vésperas da Copa Africana de Futebol. Um jogo sem gols e, felizmente, um jogo sem nada grave. As seleções da Costa do Marfim e de Burkina Faso entraram em campo assustadas para a primeira partida na província de Cabinda, local do atentado à delegação do Togo. Antes do jogo, jogadores da Costa do Marfim, que é adversário do Brasil na Copa, foram até ameaçados de morte. Outras 3 partidas ainda serão disputadas em Cabinda. Hoje, 2 suspeitos de terem participado do ataque foram presos em Angola. O líder da Frente de Libertação de Cabinda, que mora em Paris, disse que os soldados angolanos que faziam a escolta do ônibus eram o alvo do ataque e não o time togolês. Os jogadores do Togo desembarcaram na capital do país, Lomé, de luto. Viajaram junto com os corpos dos companheiros mortos, o auxiliar técnico e o chefe de imprensa. O comitê organizador da Copa do Mundo convocou uma coletiva para amanhã. Os sul-africanos querem deixar claro que o atentado em Angola foi algo isolado e que não vai afetar o Mundial. Apesar do alto índice de criminalidade, a África do Sul não tem histórico de terrorismo depois do fim do apartheid. O dia foi ruim para os presidentes da Argentina e da Venezuela. Cristina Kirchner e Hugo Chávez estão envolvidos em tumultos políticos e sociais causados pela intervenção governamental direta e desastrada na economia. Mais um dia de longas filas no comércio, consumidores promoveram uma correria às compras antes que os preços subam para acompanhar a mega desvalorização do Bolívar anunciada na sexta por Hugo Chávez. Chávez criou 2 tipos de câmbio. O dólar a 2,60 bolívares será utilizado para importação de alimentos e produtos básicos. Para todo o resto, valerá o dólar a 4 bolívares e 30 centavos, uma cotação menos distante da realidade do mercado de câmbio, onde o dólar podia valer
até 6 bolívares. Não tem alternativa, diz esta mulher. Temos que fazer fila porque amanhã não vai dar para comprar nada. Tudo vai custar o dobro do preço. Consumidores com medo da inflação, empresários com medo do exército. Hugo Chávez deu ordens para que soldados fiscalizem comerciantes que praticarem aumentos abusivos. E em poucas horas, 70 lojas e supermercados foram fechados pelo prazo de 24 horas. Se quiserem especular, que especulem, ameaçou ontem o presidente Chávez. Nós vamos tirar o negócio desses especuladores e entregá-los aos trabalhadores. E na Argentina, a presidente Cristina Kirchner continua sendo impedida pela Justiça de utilizar recursos do Banco Central para honrar compromissos do governo. Segundo analistas, a crise política que envolve os 3 poderes terá impacto nos investimentos e mergulhou a Argentina num clima de incerteza. Cristina Kirchner acusou a juíza Maria José Sarmiento de tomar uma decisão política ao conceder uma liminar que manteve no cargo o presidente do Banco Central, Martín Redrado. Ele foi demitido na semana passada por ser contra o uso das reservas, mas já voltou ao trabalho. O governo recorreu, mas a decisão, segundo a juíza, não é urgente e deve demorar. Agora a solução do caso está nas mãos da Justiça e do Congresso. Daqui a pouco no futebol, o fim de semana foi de Messi e Ronaldinho Gaúcho. E a seguir, qual é a diferença entre o Plano Nacional dos Direitos Humanos de Lula e o de FHC? Amigos não deixam amigos assinar outra TV. A partir de R$ 69,90, você leva para casa o melhor da TV por assinatura. E o equipamento é sem custo. Não é TV por R$ 69,90. É Sky por R$ 69,90. 4004-1111. Sky.com.br. Compare e mude já. Escolha a faculdade que pensa você mais capacitado, mais requisitado, mais bem empregado. Vestibular IESAP. Inscrições abertas. Faça IESAP. Você do lado de quem pensa. Prova dia 24 de janeiro. IESAP. Ciência e compromisso social. Ele era conhecido como o último suspiro, o laboratório mais seguro do mundo, a última fronteira para o mal. Ali foram eliminadas as maiores aberrações existentes na face da Terra: vírus, seres das profundezas oceânicas, bactérias. Experiências secretas foram feitas ali. E numa cela especial ainda habita a criatura mais temível, o monstro da censura, que agora repousa fora de combate. A temperatura de sua cela é cuidadosamente controlada. O frio tem que ser constante. Assim ele jamais despertará de novo. Nada pode distrair a tarefa do sentinela. Nada. Não deixe o monstro da censura acordar. Hoje, esse lugar é a morte. eles estão lutando para sobreviver aos desafios dessa ilha. Eu preciso encontrar meu acampamento. Esteve nessa ilha antes? Só que uma antiga e perigosa ameaça está de volta. O que foi isso? Monstro. Hoje, depois do Jornal da Globo, nós. Oferecimento Clearman. Proteção de longa duração para o homem. A cervejaria holandesa Heineken anunciou hoje a compra da mexicana FEMSA, que no Brasil é dona das marcas Kaiser, Bavária e Sol. O negócio está avaliado em mais de 7 bilhões de dólares. Com a aquisição, a Heineken se consolida como terceira maior fabricante de cerveja do mundo no volume de produção, com 12% do mercado. A primeira é a Embev, empresa belga gerida por brasileiros, com 25%. Na China, a Associação dos Fabricantes anunciou que no ano passado foram vendidos mais de 13 milhões de carros no país, fazendo da China o maior mercado do mundo, à frente dos Estados Unidos.
A Câmara Legislativa de Brasília voltou nesta segunda-feira ao trabalho a portas fechadas. Os estudantes que pedem o impeachment de Arruda foram proibidos de entrar pela presidência da casa. A Câmara também recebeu manifestantes pró-Arruda. O deputado Leonardo Prudente, que estava de licença e ficou conhecido como deputado do dinheiro nas meias, assumiu hoje o comando da Câmara Legislativa. Os deputados distritais escolheram quem vai fazer parte das comissões que vão investigar o governador. Na comissão que vai decidir se aceita os processos de impeachment, 4 dos 5 integrantes são aliados do governador José Roberto Arruda. E começou a semana decisiva do Rally Dakar. Os favoritos já se destacam. Olhando estas imagens, parece fácil responder a esta pergunta. Qual é a cor do lugar mais árido do mundo? O Atacama, no Chile, é conhecido por suas dunas gigantes e douradas, mas podemos dizer que o deserto nunca foi tão azul. No ano passado, Carlos Sainz estava perto do título, mas capotou faltando 2 etapas. O companheiro Ginil de Villiers foi o campeão. Este ano o espanhol está liderando. Na cola dele está outro azul, pilotado por Nasser Al-Attiyah do Catar. Parece quase impossível tirar o título das máquinas mais poderosas da atualidade, faltando 5 etapas para o fim. A equipe Ferrari com Felipe Massa e Fernando Alonso se apresentou hoje para a temporada. A apresentação foi na estação de esqui em Madonna di Campiglio, na Itália. Massa chegou primeiro. Logo depois apareceu Fernando Alonso. O espanhol olhou fotos dos encontros anteriores e depois posou junto com Massa para a primeira foto oficial do novo time da Ferrari. Diante da reação ao Plano Nacional dos Direitos Humanos de vários setores da sociedade, o governo já pensa em alterar alguns pontos do decreto. A polêmica em torno do Plano Nacional de Direitos Humanos, lançado pelo presidente Lula, continua. A oposição quer trazer a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, para o debate. Se impõe que as lideranças políticas do país falem sobre esse assunto, que é da responsabilidade do governo federal, que o editou e agora está pensando em voltar atrás. O atual plano segue em linhas gerais programas de direitos humanos editados no governo Fernando Henrique Cardoso, mas com diferenças importantes. Talvez nesse plano atual tenha havido uma extrapolação dos objetivos do plano. Quer dizer, é possível que tenha havido uma desfocagem, quer dizer, em benefício de uma maior abrangência do plano. Em relação à imprensa, o plano de Fernando Henrique pretendia, no âmbito do poder legislativo, fiscalizar a programação e penalizar na forma da lei as empresas que atentem contra os direitos humanos. O atual do presidente Lula vai mais longe. Uma das propostas atinge a autonomia das empresas de comunicação. O governo faria o acompanhamento da linha editorial e poderia suspender a programação e até cassar concessões. Quando trata de invasão de terras, como as promovidas pelo MST, o decreto do presidente Lula sugere primeiro negociar com os invasores. Só depois caberia ação na justiça para a desocupação da área. Em outro trecho, o agronegócio é citado como um setor que não se preocupa com os direitos de pequenos e médios produtores, diferente do que previa o plano do governo Fernando Henrique, que pretendia tornar obrigatória a presença de juiz ou representante do Ministério Público para prevenir conflitos no campo. Nos documentos de Fernando Henrique não há referência à criação de uma comissão para apurar crimes contra os direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. No de Lula, o texto diz: promover a apuração e o esclarecimento público das violações de direitos humanos praticadas no contexto da repressão política ocorrida no Brasil durante a ditadura militar. É isso que o governo pensa em mudar. Diante da reação do ministro da Defesa, Nelson Jobim, e dos comandantes militares que ameaçaram pedir demissão, o governo pode retirar do texto a referência à repressão política. A ideia é trocar a palavra repressão por conflitos, o que abriria espaço para que a atuação dos grupos armados de esquerda também seja investigada. O presidente Lula vai bater o martelo depois de conversar com o ministro Nelson Jobim e com o secretário especial de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, que, diante da polêmica, também ameaçou deixar o governo. Não perca no próximo bloco o Ronaldinho Gaúcho. Ele jogou muito bem no fim de semana. Você acha que ele merece uma vaga na seleção brasileira?
Ali Dakar. Oferecimento Nova Saveiro, carregada de aventura. Papai Noel voltou nas lojas que ele baixou ainda mais os preços. Todas as lojas com 20% de desconto na compra à vista. Confira as ofertas. Material para construção, móveis residenciais, móveis para escritório, eletro e brinquedos. Tudo com 20% de desconto na compra à vista. Quer mais facilidade? 10% de desconto nas compras com cartão externo em até 5 vezes. Papai Noel voltou. Aproveite. Center Kennedy fazendo mais por você. Os novos lançamentos do Diante do Trono. CD e DVD, tua visão. Renda-se a visão de Deus para a sua vida. Pois em tua presença, Senhor, limpa o meu coração neste mundo mal. Ensina-me a viver. Juntos a nova geração Diante do Trono. DVD Não Haverá Limites. Banda CPMVP. Quero te adorar, com minha vida te exaltar. DVD Não Haverá Limites. CD e DVD Tua Visão. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Vai começar um novo Big Brother Brasil e 15 participantes dessa disputa já foram escolhidos. Muita emoção em jogo na luta por um prêmio de R$1,5 milhão. Mas fique ligado, porque o desafio vai começar pegando fogo. Já na estreia você vai conhecer 2 participantes surpresa e o primeiro líder. Amanhã, depois de viver a vida, vamos espiar como nunca. Big Brother Brasil. Saíram os resultados dos exames da apresentadora Hebe Camargo, de 80 anos, internada desde sexta-feira no Hospital de São Paulo. O tumor no peritônio, membrana que envolve órgãos do aparelho digestivo, é primário, ou seja, não se espalhou pelo corpo da apresentadora. Hebe Camargo será tratada com quimioterapia. O final de semana foi muito bom para 2 craques do futebol. Eles são consagrados em seus clubes, mas buscam o reconhecimento das torcidas em seus países de origem, no Brasil e na Argentina. Na Espanha, Messi fez 3 na goleada de 5-0 do Barcelona contra o Tenerife. Na Itália, Ronaldinho comandou o Milan, que não vencia o Juventus em Turim há 6 anos e marcou 2 dos 3 gols. Os 2 craques dividem no momento a mesma história. Messi foi eleito o melhor de 2009, mas acha que só merece o título este ano se levar a Copa. Mais ainda, ele quer o reconhecimento da própria torcida. Messi está cansado de ouvir que não rende na seleção o que rende no Barcelona. Ronaldinho, quando jogava na Espanha, foi eleito o melhor do mundo 2 vezes e ouvia as mesmas queixas que Messi ouve quando vestia a camisa da seleção. Agora, na Itália, Ronaldinho garante estar vivendo o melhor momento da carreira, que inclui um título mundial, incapaz, porém, de convencer a todos. A diferença na história dos 2 craques está nos técnicos de Argentina e Brasil. Messi está nos planos de Maradona para a Copa, mas Ronaldinho Gaúcho parece longe da África. E o Jornal da Globo quer saber, você levaria Ronaldinho Gaúcho para a Copa? Entre na nossa página na internet e participe da nossa pesquisa.
O cineasta Éric Rohmer, um dos principais diretores da Nouvelle Vague, morreu dormindo em Paris aos 89 anos. Rohmer foi diretor, roteirista e participou como ator de vários de seus filmes. Entre os mais célebres estão A Marquesa de O e O Joelho de Claire. Com François Truffaut, Jean-Luc Godard e Chabrol, participou da Nouvelle Vague, a nova onda, movimento que mudou a estética do cinema francês. Foi também editor-chefe da Cahiers du Cinéma, revista que ajudou a fundar e que influenciou várias gerações de cineastas. Até morrer, Rohmer foi mais apreciado no exterior do que no seu próprio país. Alheio às críticas, dizia que não produzia de olho na bilheteria e que preferia um público restrito, mas fiel. Para esse público, deixou um enorme legado. Mais de 50 filmes, desses 24 longas. Entre os mais recentes, da década de 90, estão os Contos das Quatro Estações. E o Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Bom Dia Brasil. Assista agora a série Lost e boa noite. Uma boa noite para você. Até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento INES. Vestibular INES 2010. Inscrições abertas para provas agendadas. Amanhã, não se deixe enganar, porque esse bebê é um tremendo bandido que vai enlouquecer essa família. Não aperta O Pequenino, amanhã, depois da estreia de Big Brother Brasil no Festival de Sucessos. Lost. Oferecimento Clear Man. Proteção de longa duração para o homem. Rede Globo apresenta Lost. Os episódios anteriores de Lost. Os advogados me